Tá vendo aí, Fabiano? Aqui já deu como se estivesse ao vivo. Tranquilo. Tranquilo, Jair. Já tá ao vivo aí. Então deixa eu compartilhar do teu aqui. Tá tranquilo. É o tempo que o pessoal chega Ok. e vai sintonizando na nossa live. É sempre importante. A gente sabe que a gente um pouquinho mais velho é complicado. A gente. Pronto, no meu tá ok aqui. Eu vou botar. Pronto. Vou botar a tela toda aqui para. Então, pessoal, boa noite. Foi uma iniciativa minha e do nosso amigo Fabiano Santos. A gente debater sobre segurança pública de Moreno, a gente trazer os problemas e muita gente está reclamando que a gente não traz determinadas soluções. Então a gente aqui vai trazer algumas soluções também, vai destinar alguns problemas e trazer algumas soluções e a gente, eu faço parte de um aspecto político da cidade, o Fabiano faz de outro, e a gente trouxe o nosso amigo o comissário Val, que não participa de aspecto político nenhum, para ser o nosso ponto de como é que se diz? Pacificação. De pacificação. Mas não é pacificação, que a gente é muito amigo, mas um ponto neutro na nossa live. Neutro. Né? Exatamente. Então, faça a apresentação de vocês aí, por favor. Fabiano, faça as vezes. Boa noite, pessoal. Sou o Fabiano Santos. Neto já falou passa a bola para Fabiano. Neto já falou da questão política aí. Eu sou guarda civil municipal de Olinda. Sou também formado em licenciatura em História. A gente tem contribuído aí com a segurança pública. Sou comentarista também da Rádio Moreno PE. A gente participa de um programa chamado Manhã de Notícia. E a gente sempre debate as questões da segurança, em todos os pontos que competem a gente, e a gente também fica muito aberto naquele ponto que a gente não tem o conhecimento, a gente buscar e interagir com o público. Mas esse é um pouquinho, Fabiano, para que a gente possa iniciar aqui nosso debate aqui. Fique à vontade, Val. Pessoal, boa noite para todos, amigo nosso. Boa noite a todos os ouvintes, os que estão acompanhando pelo Facebook, falando com vocês, porque falar sobre Moreno é falar de inteiro interesse nosso. E nós somos representantes da segurança pública. Sou comissário de polícia, como Neto. Nós entramos praticamente na mesma época na Polícia Civil. Também sou formado em licenciatura em História, inclusive estudamos na FATVisa, eu e Fabiano. Eu terminei um pouco antes do que ele, lá na FATVisa. E nós estamos, no intuito dessa noite, trocarmos algumas ideias em relação ao que seja pertinente à segurança pública no nosso município e as perspectivas que nós temos em torno da segurança pública em Moreno. E vamos estar abertos aí a comentários, a bate-papo aí com a galera aí, com os nobres amigos aí. Estamos aí à disposição. Então, pessoal, já deixando bem claro, a gente pretende levar essa live mais ou menos até às 9h30, mais ou menos, da noite. Pode ultrapassar um pouco, porque a gente vai abrir a pergunta por volta de... Tem um probleminha, Walter.
Voltou, Fabiano. Que a gente deu Opa, obrigado, primo. Então a gente vai ficar até mais ou menos 9h30 e até 9h15 às 9h15 a gente vai abrir para perguntas e vocês podem ou destinar perguntas ou abrir para todos a pergunta, tá? Fiquem à vontade. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar rapidamente aqui é que foi um consenso entre a gente, é que dentro de um plano de governo, isso a gente fala os três, por coincidência, é funcionário da segurança e é formado em licenciatura, por uma coincidência do destino, mas a gente, em todos os três pontos, a gente sempre tem que trabalhar com metas, né? Então, a gente vê um plano de segurança aqui perdido porque não tem metas a cumprir, tá? Então, esse é minha primeira crítica. Eu acho que tem que ter metas dentro de um plano de segurança do município. Então, eu queria que Fabiano abordasse um pouco esse ponto, e Val. Neto, quando a gente fala de plano de segurança, a gente tem aí uma abrangência enorme, né? O município, eu percebi que o atual governo, ele iniciou o mandato trazendo uma proposta de discussão desse plano de segurança com a sociedade. Tanto é que a gente, no âmbito municipal, tem um GGIM, né, que, na verdade, é uma estrutura montada com o segmento da sociedade, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, instituições filantrópicas, para que você possa discutir a segurança pública. Infelizmente, esse plano de segurança pública que em Moreno foi implantado, ele é pautado em cima de um único projeto, que na verdade, é programa, que é o Moreno em Ordem. Então, toda a discussão do plano de segurança pública no município Moreno está voltada nesse programa. E eu tenho críticas também, infelizmente, o idealizador do programa foi o ex-secretário Elmo, né, hoje já não se encontra mais entre nós. Tinha uma bagagem, tinha conteúdo, né, apesar das minhas divergências com ele no setor, mas ele conduzia de forma que ele planejou, que ele programou de forma correta. Infelizmente, o município não deu sequência, Neto, nem o Valdney, em internautas. Ele ficou no meio do caminho pela ineficiência da sincronização do governo municipal. Então, as metas propostas no Moreno em Ordem, a meu ver, não foi alcançada e tem essa dificuldade, porque o governo não está sincronizado com essa questão que é a segurança pública. E aí, infelizmente, a sociedade morenense perde e é penalizada. Val, Pode dar sua opinião aí, Val. A minha observação em torno dessa situação do plano de segurança pública municipal é justamente termos uma ideia de como estão sendo conduzidas as ações no atual contexto, cenário político em nosso município. Sabemos que estamos passando por um momento mundial atípico, né? Todas as sociedades estão sendo atingidas diretamente e talvez alguns planos de governo estejam sendo afetados por isso, né? Mas, assim, era necessário saber a pauta atual de como estão sendo conduzidas as ações pertinentes ao Moreno em Ordem. Sabemos que o Moreno em Ordem é um programa multifuncional, multidisciplinar. Ele é integrado com diversas secretarias municipais, educação, saúde, de ordem pública, a da administração, mas no atual cenário em que o município, em que nós nos encontramos, seria interessante saber quais são essas pautas, quais são as pautas prioritárias que estão sendo conduzidas ativamente
por esse programa Morena em Ordem, né? Eu acho que o grande problema aí, Val, aí a gente vai atacar um pouco na seara de uma coisa que que essa gestão tem, que é um defeito enorme dela, que é a falta de transparência, que a gente acompanha Fabiano e Nando o tempo inteiro, e a gente vê que a transparência é muito pouca dessa gestão, e dificilmente eles iam fazer uma transparência. Eu já li uma cópia do Morena em Ordem, e parecia como o Tabata Amaral falou, um slide de desejos, né? E a gente sabe que um plano de segurança não se faz assim, né? Então é uma complicação muito grande a gente trabalhar no município, a gente viver num município que tem um slide de desejos e não tem uma coisa concreta para se fazer. Então, esse primeiro tópico de metas é porque qualquer programa sério de qualquer setor da sociedade exige da gente as metas, né? Então, Neto, só para dar uma complementadazinha no que você falou aí, o programa Morena em Ordem, na verdade, ele é um braço, né? Um braço do programa de segurança que foi lançado no governo Elias Gomes em Jaboatão dos Guararapes, porque o Elmo também tinha lá a segurança sob o comando dele. Então, ele foi idealizado para Moreno e mesmo sem ter um estudo, né, detalhado sobre nossa cidade. Uma coisa é você ter os dados de Jaboatão dos Guararapes, outra coisa é você ter os dados referentes a Moreno. Tanto é que, nesses 3 anos de Morena em Ordem, nós não conseguimos ver um relatório, né, detalhado das principais ações, como o Val falou aí, que são prioritárias na área de segurança, e quais são por exemplo, quais são as principais áreas no município Moreno, perdão, que tem os maiores índices de violência? É João Paulo II? É isso é Córrego uma Penoso? coisa. É Olaria? Entendeu? Então, Isso, como o Val falou. e outra coisa, e se a gente for ver de bairro em bairro, tem um exemplo. Se você for ver o João Paulo, que é um bairro enorme, tem pontos no João Paulo que precisa de ações mais eficientes, que a gente vai tratar depois, como iluminação pública e esse tipo de coisa. E tem lugares que já são mais iluminados, que já tem uma movimentação maior. Então, assim, é, a política de esquerda exige da gente uma participação popular muito grande. E isso já é mais puxando para o meu lado, eu deixando bem claro. Então, a participação popular é uma coisa muito importante, onde a gente vê que a situação de Moreno, a gente não vê que o povo se sente participante da política, principalmente da segurança. Aí é onde a gente chega num ponto muito crucial, né? Quando você fala em plano de metas para a segurança, nós precisamos entender o seguinte: quem é o carro-chefe, quem é o cartão postal, vamos dizer assim, da segurança pública municipal? É a Guarda Civil Municipal. Concordam? Isso. É a Guarda Civil Municipal. Com certeza. Porque ela é que representa, na verdade, o artigo 144 da Constituição Federal, fala isso, né? Que ela está lá, ela faz parte do grupo, ela é uma instituição pertencente à segurança pública. Sabemos que a Carta Magna dá o dever do Estado em conduzir políticas de segurança pública, mas a própria Carta Magna, no artigo 144, fala que é direito nosso e responsabilidade nossa também. Então, nós três representamos aqui, e os internautas que acompanham representam essa sociedade que tem o direito e a responsabilidade de atuar também como participante ativo na cobrança, na construção, sabe, Neto e Fabiano, de projetos e programas que visem a eficiência e a efetividade da segurança pública no município. Foi aquele Então, ponto trazendo que para você Moreno, abordou, eu quero que você comente, eu quero que você comente aquele ponto que você falou para gente. Isso. Exatamente. E assim, para falarmos em metas, nós precisamos
saber, Fabiano e Neto, qual é a realidade hoje, estruturalmente falando, a organização estrutural de como está a segurança pública a nível de guarda civil municipal, certo? Eu não falo em questão regimental, estrutural. Então, assim, quando a gente parte para o prisma jurídico, nós vemos que Moreno tem uma lei de regime jurídico único que é da década de 90, da gestão de Jorge Soares, que é a Lei 23/93, que ela define o regimento jurídico único no município. Então, todas as categorias de servidores públicos municipal, eles fazem parte desse regime jurídico, certo? Incluindo, obviamente, a questão do cargo de guarda civil municipal. Hoje, nós temos, e Fabiano pode até falar melhor do que eu, melhor do que Neto, hoje nós temos uma lei, que é um Estatuto Nacional, que é a Lei 1322/2014, que é a lei, que é o Estatuto Nacional da Guarda Civil, certo? É uma lei padrão, é uma lei nacional. Nós temos diversos municípios, né, que suas guardas possuem regimentos. Olha, a Guarda Municipal de lá tem estatuto interno, Jaboatão dos Guararapes, a Guarda tem regimento interno. Eu acredito que Olinda, onde Fabiano trabalha, a Guarda tem estatuto interno. Recife tem estatuto interno. Né? Então, em números, praticamente eu acredito que na sua maioria, né, de municípios onde existe guarda municipal, eles têm o seu estatuto, o seu regimento próprio, específico, que é isso que vai dar consolidação, vamos dizer assim, vai encorpar, né, vai encorpar o cargo, o quadro de servidores guarda civil municipal, vai lhe dar uma melhor e mais eficiente estruturação. Aí a gente pode entrar nesse ponto, a gente pode ver questão de plano de cargos e carreiras, Fabiano, questão de uma guarda ser sindicalizada ou ter sua associação representativa. Então, hoje, Moreno, a gente olha para a Guarda Civil Municipal, nós já encontramos isso. Né? Eu não sei se os amigos, se Fabiano, se Neto, tem conhecimento, mas buscando informações aqui, a gente percebe que é defasado, certo? Essa estruturação da Guarda Civil, hoje, ela é muito defasada a nível de Moreno. Então, eu partiria desse princípio, né, para falarmos numa Guarda Civil mais forte, mais preparada, mais qualificada, trabalhando motivada, com capacidade, vamos dizer assim, com aperfeiçoamento periódico, sistemático, né, do quadro funcional. Nós precisamos ver como está a reestruturação orgânica dela, a estruturação administrativa dela, certo? E aí, dentro desse plano de metas, ou esse decreto-lei, que realmente tornasse a Guarda Civil, sabe, Fabiano, mais representativa no seu modo de agir, na sua funcionalidade. E até juridicamente falando, né, ela ser mais ter mais robustez, vamos dizer assim, né? Porque aí você vê um regimento, você vê um estatuto que é direcionado especificamente para aquele quadro de servidores, né? Que no caso é a Guarda Civil. E aí era o meu comentário inicial sobre só uma coisa, Waldner, para você saber, né? Waldner, para você saber, a última vez que eu vi, eu procurei saber, quando eu fiz uma entrevista lá na rádio, infelizmente o Fabiano não estava, eu fiz com o meu amigo Saulo, estava em 20 e pouco, uma coisa do tipo. Eu acho que o Fabiano deve ter esse número atualizado de guardas municipais.
onde não dava para cobrir os pontos que devem ser cobertos pela Guarda Municipal, que é a principal função dela é guardar os bens públicos, né? Fiscalização, né? É o que a Constituição também diz, né? Como a Constituição também guardar os bens públicos, e como a gente aqui tem uma concessão, fiscalizar, né? E como a gente tem uma concessão aqui do trânsito, a gente precisa também ver como essa Guarda Municipal vai agir no trânsito, quantos agentes de trânsito precisam, para a gente fazer esse levantamento. Porque basicamente o que a gente vê e o que o povo de Moreno vê é que a gente não sabe a quantidade, a gente sabe que não é suficiente e que a gente sabe que não existe um estudo para dizer quantos exatamente precisa para a gente ter uma fiscalização efetiva do trânsito, uma organização. A gente primeiro não está falando de multa, a gente está falando de organização de trânsito, de fiscalização, de estrutura. Neto e Val. Esse tipo de coisa. Val foi pertinente aí, porque não existe plano de segurança se você não tem o agente ou a estrutura humana, né, dentro do projeto de segurança urbana, no caso do específico Moreno, consolidado. Em Moreno, hoje, nós temos apenas, eu vou dar um número redondo aqui, 43 guardas municipais. 43 guardas municipais, onde 9 ou entre 9 e 15 atuam no trânsito. Então, nós temos o restante dos guardas já numa idade de aposentadoria, e esses guardas que estão nessa idade de aposentadoria, alguns estão atuando ainda no patrimônio, né, o patrimonial. E a guarda que hoje faz o trânsito é a mesma guarda que atua nas ações de segurança pública desenvolvidas no município. No início de 2017, Val e Neto, o governo municipal iniciou umas ações em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, exatamente com base no Moreno e Ordem, circulando a cidade, visitando bares, locais de situação de vulnerabilidade, e isso resultou numa sensação melhor de segurança. Mas, em contrapartida, politicamente foi ruim para o gestor. Então, a política de segurança municipal, ela só vai ter rigidez, só vai ter êxito quando o gestor não pensar politicamente, eu falo na questão da relação do combate, né, das ações preventivas. Por exemplo, como transformar a Guarda Municipal de Moreno, eu não quero falar esse setor de trânsito, que esse setor não é o que deveria atuar na segurança ostensiva, certo? Então, a parte ostensiva deveria ser treinada, capacitada, melhor estruturada, para poder dar uma sensação de segurança e, de fato, a gente tem uma guarda atuante ostensivamente. Agora, eu quero chamar a atenção dos amigos, para concluir minha falação aqui sobre guardas. Nós temos a lei que o Valdinei falou muito bem, que é a 3022, né, que é o Estatuto da Guarda, que isso está na Constituição Federal. Estabelece lá uma quantidade mínima de guardas municipais por cidade. Certo? Por 1.000 habitantes, né? Exatamente. Um outro ponto que a gente pode chamar a atenção, a Prefeitura do Moreno está há 6 anos sem dar o fardamento ao guarda municipal, uma coisa importante que faz com que o agente público ele imponha, né, a autoridade, porque o fardamento é um item de você impor autoridade, diferente da Polícia Civil, não é verdade? Mas se você vê os grupos mais... É a padronização, né? Exatamente. É a padronização oficial. É uma Perfeito. Padronização oficial, né? Uniforme. Val e Josadac, internauta, só para vocês perceberem, hoje a Guarda Municipal de Moreno recebeu 8 viaturas de uma emenda de bancada. Essas 8 viaturas não é possível ir para a rua, né, com um efetivo de guardas utilizando, porque não dá. Se nós dividirmos 43 guardas por 4 plantões de 12 horas, nós não teremos 8 por plantão. Entendeu? Mas o grande problema foi esse, Fabiano, que a gente, quando chegou essas viaturas, eu pensei,
existem os postos que os guardas têm que ocupar, né, obrigatoriamente, e ainda tem a questão de quem não tem habilitação, existem outros tipos de questões que, no máximo, aí vai ser utilizada 2 viaturas dessas aí, né? Não tem mais Não, que eu sei, como Neto, utilizar mais que Dois mas 2. ou três, né? isso, mas aí bate no que Val falou, que Valdinei falou. Como é que você vai ter o município propondo segurança se ele não tem um agente para fazer a parte do município que é a segurança? Exatamente, exatamente. Aí, como a internauta, a Jéssica aqui está colocando, na Praça da Bandeira, você não tem guarda municipal, que é um cartão postal da cidade. Eu estou falando só um E exemplo. aí a gente precisa, Neto e Fabiano, a gente É, precisa também levar em consideração uma observação que é pertinente. A atuação de forma descentralizada e permanente, não é? Como é que essa guarda atua de forma descentralizada e permanente, sob fiscalização de quem? Né? Existe uma corregedoria interna na Guarda Civil Municipal. mas essa corregedoria interna, ela só é A obrigatória se a Secretaria guarda de utilizar Ordem a arma. Pública, que é a que gerencia, que é a que comanda, é, e também tem que ter o regimento, né, Neto? O regimento interno é que vai formalizar essa questão da existência da fiscalização administrativa também. E outra questão, precisamos ver como é que está essa descentralização da atuação ostensiva da Guarda. Por exemplo, temos o povoado de Massaranduba, que também precisa da atuação da Guarda Civil, obviamente, e temos o distrito de Bonança. A gente está falando uma questão urbana, mas temos um distrito, né, extremamente estratégico dentro do município, e temos também a questão de um povoado, certo? Não é só a questão da área urbana, Moreno como sede, né? Mas, assim, a atuação da Guarda Civil, até que ponto ela é descentralizada na atuação? Existem áreas de risco a nível de cometimento de crimes diversos. Entendeu, Neto? Entendeu, Fabiano? Existem CVPs, existe CVLIs, então que o braço de colaboração que é a Guarda Civil Municipal, ela é um braço de colaboração efetivo da Polícia Militar. Ela é um braço de colaboração efetivo, diário e contínuo da Polícia Militar, certo? Eu acredito que vocês, eu acho que vocês devem concordar com esse raciocínio, né? Ela é um braço efetivo da Polícia Civil de Pernambuco, na atuação como instituição de segurança pública em colaboração às forças policiais, certo? Então, assim, a gente precisa saber até que ponto, precisa analisar até que ponto a atuação está sendo descentralizada e efetiva dessa guarda. Tanto... Mas aí, Val, eu queria falar uma coisa. É, é, o nosso intuito aqui não é político, mas a gente precisa avisar determinadas coisas. Eu discuto, eu sou muito próximo ao candidato a prefeito do qual eu apoio, e a gente discute como regularizar isso. A gente tem que ter ideias de como melhorar. Então, a priori, a gente não pode fazer isso. Eu já ouvi aqui falar de concurso público. A gente já montou a ideia de fazer o concurso público, mas isso requer um determinado tempo. Então, assim, tudo que eu falar aqui vai ser repassado para ele, a gente já conversou isso por telefone, antes de fazer essa live, e vai ter e com a vitória vai ter uma seleção simplificada, porque do jeito que está, o choque de governo vai ter que ser imediato, porque a gente não pode aguentar essa Guarda Municipal, um concurso público, todo o procedimento que nós três já passamos, para a gente ter um resultado mais efetivo. Então a gente vai ter que ter uma seleção simplificada, né? E para a gente ter o material humano para poder trabalhar isso, dado o devido treinamento e botar para a gente trabalhar logo esse pessoal para a gente ter o nosso efetivo serviço. Não sei se vocês concordam com isso. Mas basicamente foi isso, a gente já está alinhado.
Um ponto que Valdinei citou aí, eu acho importante a gente ressaltar aqui, qual a proposta do governo, a gente fala aqui do atual prefeito, né, com a estrutura de governo, qual a proposta real para a segurança pública que até hoje, que nós que estamos na área, nós não sabemos de fato se existe. Não, essa é uma coisa. Verdade, isso que você falou agora é uma coisa primordial. É uma coisa. Termine seu raciocínio. Nós estamos comentando aqui, mas o governo municipal ele precisa fazer com que os programas e projetos para a área de segurança pública ele saia do material escrito, primeiro das ideias, do material escrito, para junto à sociedade. E ele tem que assumir a responsabilidade enquanto governo, enquanto prefeitura, enquanto governo, a parte que lhe cabe à segurança pública. Nós vamos passar a noite aqui falando de guarda, até o internauta vai achar redundante, mas é porque é o elemento da segurança que cabe ao município. Se a gente for falar os dados aqui da violência no município, por exemplo, uma coisa, Val, que você abordou aí, a sincronia entre as secretarias. Se você tem a segurança urbana, você tem a ação social, você tem a saúde, você tem a educação, tudo voltado para a segurança. Isso funciona? O programa Moreno em Ordem, ele tem essa eficiência. Então, eu mesmo, como agente de segurança, sinceramente, até hoje eu não sei em que eixo de atuação específico a segurança municipal ela atua, porque na ostensiva, Val, ela não atua. Inclusive, nós temos aí um vídeo monitoramento de mais de 600 mil implantado, que também aumenta a sensação de segurança para a população. Pronto. Mas não funciona, Val. Não tem ninguém operando. Esse é o problema. É um grande problema. Só, isso é instrumento. Agora sim, como policial, sabe? Vou falar como policial. E Neto sabe tão bem quanto eu. Essa questão de fiscalização mecânica, vamos dizer, a videomonitoramento, que é uma fiscalização mecânica, certo? Isso é importante, mas é um agente inibidor. Ele não é solucionador da questão problemática chamada crimes. Tá entendendo? Vídeo monitoramento não vai solucionar os crimes. A gente sabe disso. Né? A gente sabe perfeitamente que não vai solucionar. Vai inibir. É um agente inibidor, certo? Principalmente em locais estratégicos. É uma ferramenta é uma ferramenta essencial, volto a dizer, é um braço fundamental para o policiamento, principalmente o policiamento ostensivo, a PM que está na rua, certo? No apoio constante e efetivo com a Guarda Civil Municipal, né? O trabalho junto com a Polícia Civil na apuração e na investigação de crimes, né? E, assim, a questão do videomonitoramento é interessante, é importante, certo? Mas é um agente inibidor, tá entendendo? E, assim, a gente precisa ter isso. Eu acho que é importante trazer essas ações, né? Elas são ações perspicazes, elas são ações efetivas, eficazes, mas nós precisamos, Neto e Fabiano, ampliar esse leque da discussão sobre a questão estrutural da segurança pública, né? Vocês estão falando, mas eu acho essas assim, viaturas que chegaram, né? Mas eu acho assim, mas eu acho assim, existem coisas que a gente está falando aqui que assim é muito trivial, a gente aumentar a guarda municipal, a gente a gente ter a ideia do agente inibidor, como você falou, que já está sendo aplicado e ele funcionar. Isso aí é obrigatório. Se tem um vídeo monitoramento, ele tem que funcionar. Agora a gente tem que trabalhar novas ações. Uma coisa que a gente debateu antes, que até eu quis falar com você, que Fabiano até complementou com uma coisa que eu não sabia, que eu venho falando isso há algum tempo atrás, que é a questão da iluminação pública, é uma questão de segurança pública hoje. Porque veja uma coisa muito prática
porque a gente tem que pensar como povo. Veja, se uma luz na frente da sua casa queima, o que é que você sente quando essa luz da sua casa queima? Se duas luzes queimam, a da sua casa e depois, o que é que você sente? É por causa do escuro? É com medo de tropeçar? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. É o quê? É a sensação de insegurança que você tem, não é isso? Então, a iluminação pública, na minha opinião, hoje, é uma questão, como ela é responsabilidade do município, ela é uma responsabilidade de segurança pública. Né? Aí eu queria que o Fabiano comentasse, fizesse o comentário que ele fez para a gente internamente. Neto, quando a gente aborda essa questão da iluminação pública, a gente sabe que inclusive há valores destinados, né, para isso. Por exemplo, o governo do estado, ele coloca lá no repasse, no FEM, né, para que os municípios encaminhem projeto para que os municípios eles venham ter acesso a esse recurso para iluminação. Mas a gente, partindo desse ponto de iluminação, o debate ele segue por uma linha, aí concordo com o Val, que vai mais amplo. Com iluminação, a gente já fala em IPTU progressivo, porque a gente também não só tem iluminação, tem os terrenos baldios, tem os prédios públicos abandonados. Então, tudo é segurança pública. Na verdade, você aumenta a sensação de segurança quando tem a você manutenção começa e a limpeza desses prédios, né? Perfeito, Val, perfeito. Então, o município, ele não precisa pensar segurança pública só tem porque, por exemplo, e a Moreno limpeza desses espaços. Isso. Nos últimos 3 anos, Val e Josadac, só um número básico aqui, o município de Moreno já gastou mais de 5 milhões com iluminação pública. E aí? E a gente não. A coisa mais básica hoje nos municípios é transformar, botar a lâmpada de LED, né? E hoje em dia, que é a coisa que tá mais em voga hoje, é mais econômica, mais duradoura e ilumina mais, né? Porque hoje em dia a função do município não é trazer a segurança em si, que a grande função que a gente sempre fala é que a segurança pública em si é função do Estado. Né? É função de todos, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil é que faz essa. É dever do Estado. Mas a gente é dever do Estado, mas o município ele tem que dar essas condições, essa sensação de segurança para o povo, né? Então aí a gente trata da iluminação, feito você falou, dessas outras questões de melhorar a guarda municipal e esse tipo de coisa também. Val abordou um tema em off, e na verdade eu passei quase 40 minutos com ele por telefone, e eu queria ouvir também inicialmente de vocês, para a gente já ampliar e sair do contexto mais do executivo e entrar no legislativo, essa participação legislativa no debate da segurança pública no município. Que Val até apresentou isso para a gente, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa também descentralizar, certo? Não é tirar a responsabilidade do Poder Executivo. Obviamente que o Legislativo tem tanta responsabilidade quanto, né? E eu conversando com o Fabiano, a gente sentiu até uma grata surpresa no aspecto negativo, né? Quando a gente entra no regimento interno da Câmara Municipal, a gente vê lá elencada algumas comissões permanentes que existem, né? De educação, né? Se não me fale, são 4 ou 5 comissões permanentes que existem, mas não existe uma comissão permanente de segurança pública, né? Então, como é que a gente pode discutir leis, emendas, trazer, sabe, Neto, a comunidade, a sociedade participação popular, né?
profissionais liberais para, na casa que é a Câmara, discutir, né, propostas que valores, projetos, discutir ações, né, temáticas que envolvam problemas nas suas comunidades, trazer lideranças comunitárias do João Paulo II, né, do Xingu, trazer do CSU, trazer de Bonança, para discutir, através de comissão permanente, a forma técnica, sabe, pessoal, de trabalhar essas problemáticas, né, e com problemáticas. Então, nós estamos falando numa questão técnica, certo? Eu estou falando aqui numa questão técnica. Comissão Permanente de Segurança Pública era para ser algo primordial, né, dentro das discussões entre os parlamentares na Câmara Municipal. Agora, Val, né, o que é que isso causou? Nós não temos uma representação dentre os atuais. Val, o que é que isso, qual foi o grande problema? Não, assim, nós não podemos transferir responsabilidade. Não, mas o que é que isso causou? A falta de fiscalização e a falta dessa comissão para fazer as políticas, para fazer intervenções, o que é que aconteceu? Deixou tudo a cargo do executivo e o executivo fazia aquelas reuniões que a gente via as fotos, não traziam a participação popular. O que é que isso causou? Causou revolta no povo em si. Hoje a gente vê o povo muito revoltado por questões, o comércio do centro sofrendo um grande prejuízo, né? Porque não escutaram como é que eles deveriam, quais eram as reivindicações deles e como é que poderiam solucionar aquele problema das cadeiras da rua, e hoje quebraram aqueles comércios da rua, e hoje em dia aquele comércio da frente do mercado, feito Jéssica falou. Então, existe um grande problema, porque não houve uma discussão, uma solução. Feito Fabiano falou, ele trouxe a solução de Jaboatão para cá, atrapalhou todo o comércio da cidade, sem ter um debate com os próprios comerciantes. Isso eu falo porque eu participo da comissão de Xangrande. Eu participo da comissão de Xangrande, onde dentro da comissão de Xangrande tem um representante da Polícia Civil, que eu participo, tem um representante da Polícia Militar, tem um participante dos mototáxis, tem um representante das igrejas, tem um representante. Então a gente separa tem um auditório, vai o prefeito, vai o vice-prefeito, vai os vereadores, vai todo mundo, a gente sente, todo mundo tem palavra, todo mundo pode falar, tem um representante da Guarda Municipal, Devinho, que deve estar assistindo. Então, tem foto no meu Facebook, quem quiser, olhe lá, tem lá a foto da reunião da gente. Então, a gente faz essa reunião em Xangrande para a gente ver como é que a gente vai... Até a mudança de trânsito, a gente discute, debate em sociedade lá, com todos os representantes. Certo. E eu tenho experiência própria da representante começar a dizer: não, mas vocês estão fazendo esse trânsito aí, vai fechar meu comércio, que eu sustento minha família há 30 anos. E a gente vê outra solução para não fechar. Certo. Mas, Neto... Entendeu? Mas, Neto, mas você agora falou uma coisa... Só perdão aí. Fabiano. Perdão aí. Só, Neto, é que o que a gente tem que discutir é a intervenção do Legislativo, né, no seu papel parlamentar, de chamar a discussão, não esperar que o Executivo... Provocar a discussão. Exatamente. O Legislativo ele não pode esperar a pauta do Executivo. O Legislativo tem que pautar a sociedade, porque ele é a voz... Exatamente. A gente está vendo isso na forma federal. A gente está vendo isso na forma federal agora, né? O Legislativo pautando, né? A gente está vendo isso agora, né? Mas, Neto, o Legislativo morenense, eu até falei para a Val em off, e eu quero aqui fazer uma colocação, com todo respeito aos parlamentares, eu tenho o maior apreço por eles, mas nós sabemos das limitações de abordar e de se manter uma comissão permanente de segurança pública. Como também nós sabemos que a Comissão de Constituição e Justiça, ela pena para ser mantida.
a de saúde e da educação, que são os pilares, né? E Val foi cirúrgico aí quando colocou que a existência da segurança, da Comissão de Segurança é uma coisa primordial. Então, o legislativo ele tem que pautar na sociedade o tema segurança e não esperar ser pautada pelo executivo. Aí sim, a gente vai ter essas reuniões que você pontuou aí com eficiência e com resultado curto, médio e longo prazo para a sociedade morenense. Não, com certeza, não. Isso a gente tem que provocar para eles do executivo vir para cá. Para eles do executivo vir para cá. Para a gente debater todo mundo junto. O que eu estou dizendo é que lá já está organizado isso. Lá já está organizado isso. Entendeu? Está todo mundo da sociedade lá. Né? Os representantes da sociedade. Então, essa provocação, quem fez, eu não vou informar para você, porque eu fui convidado. Mas já que aqui não está acontecendo, tem que ser uma coisa provocada pelo legislativo, obrigatoriamente. Pela comissão que Val falou, né? Certo. E eu digo mais, Neto, eu digo mais. Tem que ser provocada por nós, enquanto sociedade civil também, certo? Porque nós somos, vamos dizer assim, eles são legitimados como parlamentares que são, né, para trazerem, a partir do momento que são provocados, trazerem para o papel, trazerem para a proposta, projetos de lei, votação, como sociedade civil, eu, você, Fabiano, os internautas, nós temos o direito e a responsabilidade de provocar também. Né? Foi o que eu estava dizendo a Fabiano em off. Né? Nós podemos provocar. Né? Por que não existe a Comissão Permanente de Segurança? Isso eu, você, cada um de nós podemos. Né? Você temos cobrado que ter essa sensibilidade. Legislativo, né? Isso. E nós temos que ter essa sensibilidade como cidadãos que somos, né, de cobrar junto ao legislativo, né, essa pertinência, né, essa fundamentação. E aí a gente vai ver, como você falou, em Xinxiang Grande, audiências públicas, não é verdade, Fabiano? E aí a gente vai ver audiências públicas, nós vamos ver reuniões periódicas, né, em comunidades, sejam em igrejas, sejam em escolas, né, sejam em associações comunitárias, onde se pense um plano diretor, né, como é que está atualmente a questão da condução do plano diretor de Moreno. Né? Então, falar de metas, Neto, também está dentro da questão do plano diretor executivo do município. Então, assim, passa por esse crivo de audiências públicas lá na Câmara Municipal, né? E para isso, efetivamente, legitimamente falando, precisa ter essa comissão, cara. Tá entendendo? Precisa ter representatividade parlamentar para escutar as comunidades, para escutar Josa Dac, para escutar Waldner, para escutar Fabiano, para escutar lideranças comunitárias do Bela Vista, lideranças comunitárias da Capadócia, lideranças comunitárias do Alto das Estrelas, enfim, para escutar o que é que a população pensa e deseja, né, em torno da segurança pública. Então, era mais ou menos isso, essa criação de comissão permanente, cara, a gente precisa ter na Câmara Municipal. Isso daí... E a outra coisa, Val, isso não era nem para ser pauta. Que a gente tem que fazer também. Hoje em dia a gente tem que ter articulação política, né? Hoje em dia a gente tem que... Não adianta a gente dizer que não existe articulação política. A gente tem que ter uma articulação, a gente tem que conversar com o político, fazer comissões de vereadores. Uma coisa que eu vi funcionar muito, e eu acho que você também vai concordar, a gente precisa de uma delegacia da mulher aqui em Moreno. E uma coisa que a gente tem que fazer essa articulação, que eu falei para você, uma coisa que eu botei com o laudo aqui em Moreno, a gente está fazendo laudo lá isso já são coisas bem específicas, mas a gente tem que falar com o laudo lá no IML, que isso atrapalha muito o serviço, não sei se você concorda, tem o nosso amigo Hudson, meu primo, que trabalha na Delegacia da Mulher, e o deslocamento pequeno ajuda muito no trabalho, né? Uma equipe de P2 fixa, verdade. Uma equipe de P2 fixa no município é uma coisa de extrema necessidade. Né? A gente vê que funciona muito em Escada, funciona muito em Vitória, e em Moreno não tem.
né? Então, são políticas que precisam de articulação e precisam de boa vontade, que eu falei, a gente sempre fala que tem tal defeito, e a gente está mostrando para a população hoje, a gente resolveu abrir aqui, que a gente tem debate, tem articulação, feito eu falei, Fabiana é de outro espectro político, mas a gente senta, a gente debate, a gente conversa, eu já fui no programa, eu esperava até que ele estivesse para a gente debater, e é uma coisa muito legal, a gente tem que sentar, conversar para melhorar o povo, a intenção é melhorar a situação do nosso povo, e dizer que a gente tem ideias, e uma crítica que aí eu puxo para mim, é que eu acho a Câmara totalmente inerte nos 3 anos e meio que ela passou. Aí é uma crítica minha, que eu já fiz em outras lives e falo sempre. A gente não viu intervenções da Câmara dentro do Executivo. O Executivo voou na marola, voou em céu de brigadeiro aí durante os 3 anos e meio, fez o que quis, esburacou Moreno, deixou tudo escuro, tá tudo na lama e a gente não sabe o que fazer. E a gente não vê Mas, papel Dark, do Legislativo em nada disso. Né? Dark, vê Então, bem, essa questão da delegacia da mulher, ela tem uma grande relevância, né? Se a gente, por exemplo, for comparar os dados, né, aí você e nosso amigo Waldney vão ter mais propriedade do que eu, que são exatamente a violência doméstica contra a mulher. A gente sabe que a estatística no estado ela é muito elevada, é muito grande. Em Moreno, não foge dessa linha. Tanto é que eu só dei uma olhadinha antes aqui de vir para cá para a questão geral da estatística de violência contra a mulher. Em 6 anos, nós tivemos 117 casos, isso oficializado pelo governo do estado, de violência doméstica contra a mulher, familiar contra a mulher. Então, se a gente dividir aí 816 por 6 anos, são 136 casos por ano. isso Hoje está mesmo a muito gente viu aí. subnotificado. Não, Tá concordo com você. Tá aparecendo Concordo, hein? o COVID lá de Minas Gerais, né? Mas eu concordo. E se a gente for olhar a subnotificação, a gente vai ter uma crítica muito maior nesse período de pandemia. Que eu já fiz esse comentário na Moreno Sim. PE, que em Moreno, em 5 meses, só 75 casos. Veja que coisa. Só 75 casos. Onde a gente. E só nesse mês, só para enfatizar a tua ideia, Fabiano, só nesse mês, até esta data que nós estamos, tivemos 3 registros na delegacia de Moreno, como ameaça de violência doméstica. Quer dizer, é uma questão também cultural, né? A população ainda ela é inibida, né? Principalmente a população feminina, ela é inibida de denunciar o crime. Ela tem o receio de denunciar, ela tem o receio de ligar para o 190, ela tem receio de ligar para a delegacia, ela tem receio de ligar para o posto da Polícia Militar, ela tem receio de ir na delegacia prestar uma queixa. E Waldner trabalha diretamente, porque como eu trabalho numa cidade mais satélite, mas eu trabalhei diretamente com ela, fui assessor dela. Hoje a delegada da mulher, a doutora Danúbia, que eu pretendo fazer uma live com ela, sobre violência contra a mulher, ela até já aceitou, rindo, mas você ter uma delegada da mulher dentro da cidade, você causa toda uma comoção dentro da cidade para que as mulheres façam a sua proteção. Não é, Waldner? Ela faz palestras, ela conscientiza, ela faz toda uma situação que faz com que as mulheres vão denunciar e passe passe a combater esse tipo de violência, que hoje em dia é muito importante, né? Mas as políticas. Mais uma coisa. A própria imagem da autoridade policial feminina. A própria imagem da autoridade policial feminina, como delegada, já quebra, vamos dizer assim, já quebra os receios, né? Já quebra certos tabus, né? Ou seja, já transmite, né, uma certa confiança, né? Já transmite, né, esse aspecto positivo à população feminina que é agredida, né? Que é agredida nos seus diversos campos
de violência contra a mulher. Acho que vocês estão vendo já a cultura de uma mulher, de Moreno, por exemplo, que a gente não tem aqui, nossa amiga Jéssica, eu vi que está acompanhando desde o começo, uma amiga está começando o curso dela de pedagogia, vai ser professora também, vai ter esse karma também. Para que denunciar se não vão agir? O problema é esse. Então, isso não é a visão dela. Isso é uma visão que não há políticas de conscientização que a mulher tem que fazer. Então, isso é uma coisa que a articulação dos vereadores, como eu falei, que é inerte hoje, tinha que agir em relação ao Estado. Isso eu não estou falando porque a gente, para tirar foto com Paulo Câmara, que eu não tirei, apesar de ser do partido dele, eu não tirei, mas apesar disso, a gente tem que fazer uma articulação para que essa delegacia venha. Você tem que tentar, pelo menos. Mas tem um hospital pronto, vai tirar foto, beleza. Josadac, só complementando sua falação e Edival, a ausência de políticas públicas para a mulher culmina nisso aí. Né? Enfraquece, né, a denúncia, enfraquece a ação, né, dos poderes públicos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, eu vi outro dia no Facebook que a Guarda de Moreno teria uma patrulha Maria da Penha. Como se você não tem efetivo? Quantas mulheres hoje compõem a Guarda Civil Municipal de Moreno? Né? Eu vejo uma. Não, eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte, mas para que você tenha uma estrutura, você não pode pensar só no homem, tem que ter a participação da mulher, né? Você tem que ter os CAPS, né? Você tem que ter a estrutura da saúde, a social, para dar assistência psicológica. Né? Então, é um conjunto de políticas públicas para esse enfrentamento. A delegacia é a guarda com a estrutura Maria da Penha é outro, né? Então, são N estruturas. Então, o Poder Legislativo, que a gente iniciou esse ponto com o Poder Legislativo, se ele não puxa esse debate, o município não vai executar, o prefeito não vai, porque não vem uma demanda para ele. Não vem uma demanda para ele, entendeu? O Estado tem a demanda macro dela, é do Estado. Então, o Estado só vai intervir no município quando surgir uma demanda do município. E o Poder Legislativo, a gente sabe que é um poder autônomo. Né? Aliás, os três poderes, nós sabemos que são autônomos, né? E a gente aqui, si, né? E a gente está falando aqui sempre que o que a gente vê sempre, no caso meu e de Fabiano, que a gente não sabe ainda, porque ninguém é candidato, mas existe uma pretensão, ninguém sabe ainda, mas que a gente pretende. Então, o que é que ocorre? A gente pretende fazer uma leitura, porque todo mundo faz. Não tem solução, ninguém dá proposta. Tá aí, pessoal, a gente fez uma live discutindo os problemas e discutindo soluções que pessoas de segurança pública, eu tenho 12 anos de experiência com segurança pública, entrei com 20 anos na polícia, Val tem mais ou menos o mesmo tempo que eu não sei exatamente o tempo que o Fabiano tem, mas assim, um debate muito qualificado, né? Uma coisa que faltou a gente falar, que a gente bateria mais 1 hora de prosa, seria a questão da defesa civil do município, né? Que a gente ficou para comentar em outra coisa, mas a gente tem proposta para a Polícia Civil, vocês sabem, pelo que a gente conversou aqui, a gente tem proposta para Defesa Civil, de tantas que a gente falou, a gente falaria mais de horas sobre questão do que a gente tem que melhorar na nossa segurança do nosso município, né? E sempre contando com a participação popular. Foi para isso que eu dei essa pausa para a gente. Tem muita gente que está acompanhando a nossa live, é um prazer. E eu queria que a gente lesse as perguntas do pessoal aí, lesse os comentários. Acho que o Fabiano está mais experiente nisso. E ele poderia já começar a ler e dar uma respondida aí. Faz esse favor aí, Fabiano. Eu vou só para a participação popular na nossa live. Exatamente. Eu vou só falar algumas colocações aqui que eu acho interessante, que eu achei interessante, todas são interessantes, mas sempre tem
aquela que nos chama mais atenção, o Rubens Carlos mesmo, né? E a gente já parte para a questão do mapeamento da cidade. Ele diz aqui, lembrando aos senhores que aqui na Coab tá bronca, viu? Então esse tá bronca é violência. Violência. É violência. Grande Rubinho. Grande Rubinho. Rubinho. Exatamente. Aí nós temos aqui o Osmar Novaes. Estou assistindo e muito boa essa explanação de vocês. Então, o Rubem Novaes é nosso amigo do Neto aqui, né, Neto? Eu quero que vocês assistam amanhã a minha live, todo mundo que estiver acompanhando minha live com meu primo Beto Novaes, que, quem não sabe, eu sou da família Novaes, ele direto de São Paulo, ele tem um programa lá em São Paulo, e amanhã eu sou o convidado dele, amanhã às 2h30 da tarde. Aqui tem o João Luiz. As câmeras de segurança têm que funcionar para a Polícia Civil esclarecer crimes e eu não tenho conhecimento se já esclareceram algum crime nessa cidade utilizando essas câmeras. Aí a gente precisa saber também. Esse aí é meu tio, tenente da Polícia Militar. Para deixar bem claro que é um profissional de segurança que só trabalhou 31 anos na Polícia Militar. Aí ele sabe o que está falando. O Sérgio Amorim diz aqui, de uma forma pragmática, se já sabem quais são os problemas, o que falta para realizar com eficácia essas intempéries. A resposta é muito simples, né? Gestão ineficiente e câmera inerte. Isso aí, meu irmão. A resposta é muito simples. Uma coisa que eu falei para Fabiano, uma frase que Fabiano adorou, essa gestão, ela fez tudo certo para dar errado. É uma coisa impressionante. A gente tem um comissário de polícia na saúde, a gente tem um agente da ABIN na educação, a gente tem sei nem qual é a formação do outro na Secretaria de Ordem, de Segurança. Eles fizeram tudo para dar errado. Mas para que a gente possa, Neto e Valdem, a gente botar mais um ponto mais amplo aí antes da gente encerrar essa live, eu gostaria muito que nós abordássemos, né, essa atuação também de alguns setores da sociedade morenense, que a gente coloca a Câmara, coloca a Prefeitura, mas aí a gente vai dizer que há uma desmotivação, que há uma falta de articulação dos poderes constituídos, mas falta também a gente colocar o Ministério Público, né, e a sociedade com seus segmentos nessa discussão. E não é só também esperar ser pautado pelo Poder Legislativo e nem pelo Poder Executivo. Uma coisa que não tem em Moreno são associações e instituições que possam trazer esses temas constantemente. A gente está falando de segurança específica, mas tem outros temas a serem abordados, para discutir e chamar essas autoridades quando elas estiverem na sua omissão, vamos assim dizer. Provocar para que haja essa discussão, né? A gente sempre tem que provocar para que haja essa discussão, né? Isso é uma coisa muito importante. Mas também, um exemplo, será que se a gente abrisse esse debate, um exemplo, uma coisa muito simples, Fabiano, que eu vou fazer uma pergunta para você e para Val. Você acha que alguém da Câmara aceitaria participar de uma live dessa? Eles se preocupam com a política morenense? Por que não? Pelo que eu conheço eles, não. Por que não? Né? Eu acredito. Fabiano Santos convida a gente para a rádio. A prova dos 9. Fabiano e a turma Santos não vai, né, Fabiano? Val, vê bem, eu gostaria de ouvir a opinião de Val acerca disso, porque Val, no que a gente conversou, ele pegou muito nessa questão do papel do parlamentar, que aí, Neto, você falou dessa questão política
desse período que está se aproximando aí. Então, sinceramente, eu vou repetir e não quero aqui causar nenhuma distensão com os parlamentares, mas eu acho limitada, né, a estrutura hoje da Câmara em ter condições de puxar um debate como esse, entendeu? Eu acho complicado, até porque, Val, Neto, internautas, nós temos hoje o Conselho Tutelar, nós temos o Ministério Público, nós temos a Câmara de Vereadores, nós temos o governo municipal, nós temos a sociedade civil organizada. E o Poder Judiciário. Exatamente. Poder Judiciário também. Né? Exatamente, o Poder Judiciário. E a gente percebe que poucos ou alguns setores desses aí, esse tema está fora do mapa. Não é pauta de discussão. Exatamente. Agora e foi assim, bonito que Neto tu falasse. Fabiano, Foi bonito que tu falasse. Agora assim, qual é a pauta deles? O que é que eles discutem lá? Aí eu queria, pronto, Neto, a tua pergunta, Neto. Compesa, eu já vi eles falando de Compesa, não sei mais. Neto, É uma coisa, a tua pergunta se responde com outra pergunta, né? Até que ponto a segurança pública se torna uma pauta para a Câmara Municipal? Pronto. A tua pergunta se responde com essa pergunta. Entendeu, Fabiano? Se faz parte da pauta, ótimo. Aí a gente tem onde tocar na ferida e provocar e aguçar, né, os questionamentos e levar proposituras de problemáticas dessa comissão permanente. Mas, meu amigo, se não tem essa pauta prioritária lá, então o problema está justamente em mudar, né? O problema não é em permanecer, a questão é mudar, né? A velha oxigenação, né? A metamorfose. mas aí já A questão passa por aí, mano. Basicamente o que a gente fala dessa questão é que a gente não vê a atuação funcional, o que é determinado pela lei, que a Câmara não faz, né? Basicamente. Então a gente hoje partiu da segurança e está encerrando aqui com a crítica que o legislativo não toca nesse tema. Então, se não toca nesse tema, deixa a mercê do executivo fazer, que tem um plano que, na minha opinião, são slides de desejos, né? Que afetou muito a população morenense, porque não levou a debate. Aí você vai dizer, não, está tudo errado. Não estou dizendo que não está errado. Eu estou dizendo que não houve discussão sobre as atitudes que se teve na época. A discussão foi muito pouca e deveria se levar para a sociedade e se ter um debate para ter as atitudes corretas para se tomar num consenso. Né? Então, agora, basicamente Neto é isso e Fabiano. mesmo. Neto e Fabiano, eu reitero só o que eu tinha falado anteriormente dessa responsabilidade coletiva, né? Então, nós somos personagens efetivos nessa responsabilidade, né? Então, a gente falou muito de poder executivo, a gente falou muito de poder legislativo, e o terceiro canal aí da sociedade, nós, como sociedade civil, nós também temos esse papel, cara, entendeu? A gente se reunir em grupos, a gente montar, né, grupos assim, não falo não questão política, falo questão de grupos mesmo pensantes, de grupos de mobilizadores de temáticas, de discussões de políticas públicas, como o Fabiano falou aí. Então, a gente pode puxar esse norte, cara. A gente tem esse direito e a gente tem essa responsabilidade de puxar esse norte também. Tá entendendo? Se eles não têm essa prioridade como pauta, a gente tem como levar essa pauta para eles e mostrar que isso deve ser uma prioridade. Entendeu, Fabiano? Entendeu, Neto? Verdade. E assim, eu queria, como me botaram nesse papel assim de mediador, eu queria que
a gente fizesse as considerações finais, que bateu 1h10 de live, e o pessoal já deve estar cansado da cara feia da gente, porque a gente pode até falar de segurança, mas a gente é feio, né? Então, a gente não nasceu para beleza, né? A gente pode ter outros talentos, mas para beleza não. Fabiano é um tímido, mas a gente vai. Então, Val, faça suas considerações, o que é que você achou da live, se a discussão foi boa, e, e espero reencontrar vocês novamente, mas eu vou deixar para mim que é a finalização, né? Então, mais uma vez agradecendo, né, o privilégio de ser convidado aí por vocês para participar desse momento, né, tão enriquecedor, né? A gente precisava, como sociedade civil, como cidadãos morenenses, precisava ter um momento, um espaço como esse, de discutir temáticas e problemáticas sobre a realidade atual do nosso município, né? E especificamente falando em torno da segurança pública. Queria só agradecer, né? Me coloco à disposição como amigo, como colega, como cidadão, né? Como morador, como pessoa que vive a terra, né? Eu gosto de viver minha terrinha, então eu gosto de escutar, né, opiniões, eu gosto de estar na rua. Infelizmente, esse período aí da pandemia nos deixou numa situação muito de isolamento social, mas assim, eu gosto muito de estar na rua escutando, né, as opiniões, escutando conselhos, vendo o que é que a gente pode fazer de captar ideias, né, e trazer como soluções para a coletividade, e eu me coloco à disposição aí de vocês aí para em outras oportunidades estarmos juntos novamente, e agradecer a Fabiano, né, agradecer a Neto aí, e a temática, ela iria entrar pela madrugada, né, se a gente realmente enveredasse por, né, por outros pontos a serem discutidos, a gente iria enveredar pela madrugada, né, porque foi muito pertinente e muito satisfatória aí a participação. e aí, Fabiano, suas considerações? Eu agradeço de antemão aí, a gente teve um pequeno problemazinho no início da tarde, mas Neto aí deu uma resolvida no problema aí, e agradecer a Valdner e a você, Josadark, até por esse momento rico aqui. Eu concordo com o Valdner. Nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade enquanto cidadão morenense no tocante da segurança pública, e principalmente aqueles que pleiteiam, né, cargo político, ou, né, no caso, vereador, secretário, prefeito, porque tudo que envolve uma estrutura pública, você está ali que é para poder cuidar da população, dos morenenses, dos munícipes. Eu, sinceramente, gostaria de outros momentos como esse, e até mais amplo, com mais atores da segurança pública, seja políticos ou não políticos, seja sociólogo. Nós temos aqui um matemático na área de segurança, nós temos 2 historiadores da área de licenciatura na segurança, mas outros especialistas, né? A gente se considera porque a gente está na área, na atuação, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente está no dia a dia, mas outros sociólogos que enriqueceriam mais ainda o debate. Eu torço para que a política de segurança em Moreno ela venha a ser acertada, a gente encontre o norte. Infelizmente, a segurança ela só é pauta do município quando é problema. Ela não é pautada para antecipar os problemas. Então, quando o município é manchete de jornal, aí todo mundo se preocupa com segurança pública, mas ninguém se preocupa na parte preventiva, que é para antecipar todos esses problemas. Eu fico triste, por exemplo, Moreno, em 6 anos, mais de 200 homicídios, isso é ruim demais. Hoje nós tivemos um homicídio de um jovem no bairro do Xingu, aqui em Moreno. Isso. Nós tivemos a notícia de um religioso com uma questão de suspeito de estupro. Então, essas coisas, numa cidade tão pequena, feita em Moreno, com 62 mil habitantes, nós precisamos, sim, abordar com o Poder Legislativo, Executivo, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil organizada, e saibam, Neto e Valdney e amigos, eu estou aqui para contribuir.
independente da política. Eu já venho contribuindo, inclusive a gente tem lá um meio de comunicação que a gente deixa à disposição da sociedade morenense para ser utilizado. Eu agradeço a atenção de todos aí e a compreensão dos internautas até essa hora, nos assistindo, opinando, e desejo a vocês uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Em primeiro lugar, Amém. eu queria agradecer essa grande disposição dos meus amigos e essa qualificação deles em a gente fazer esse debate, que hoje em dia é o meio que se está utilizando para a gente chegar a mais pessoas para abordar temas mais centrais, né? Que isso é um tema central da nossa sociedade. Isso tem que ser debatido amplamente, feito eu falei com a sociedade, e elas verem as posições que a gente que está mais na ponta da lança, a gente tem essas opiniões e que a gente tem vontade de que se aplique, né? Então esse debate é sempre enriquecedor e é sempre um prazer. Val é um grande amigo meu, a gente na Isso. época se encontrava e tal. Hoje a gente faz parte da minha instituição, a gente é comissário de polícia, né, Val? Graças a Deus, com muito orgulho. Eu sou É, muito satisfeito com minha profissão. isso, verdade. Eu encontrava a Val na justiça e quando é que tu vai chegar lá e tal? Era muito bom a gente fazer esse debate, era muito É, legal e graças a Deus hoje a gente é amigo. E Fabiano foi uma nobre experiência conhecer Fabiano, um cara totalmente educado, instruído sobre as informações do nosso município, sobre o conhecimento que ele tem de números, de processos, de tudo. Então, o debate é sempre enriquecedor primeiramente, e quem seria a gente se não fosse o pessoal que estivesse escutando essa live até uma hora dessa, né? Então, agradecer a todo mundo que participou, que deu atenção a gente e que a gente tenha levado o melhor conteúdo para vocês, que essa foi a intenção da gente, tá? Então essa era o que eu queria deixar e um abraço para vocês e boa noite. Boa noite aí, pessoal. Vamos encerrar, infelizmente vamos encerrar. valeu. Eu adoro debater segurança, passaria a noite. Um abraço para É vocês. verdade. Valeu. Isso é muito bom. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite.